Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de jejum e oração, 52 dias de jejum e oração, e hoje é o dia 50. Estamos na reta final da nossa campanha que foi mais longa de jejum da nossa igreja. O máximo que nós chegamos foi a 40 dias na época da Quaresma, que é o período entre o Carnaval e a Páscoa, e agora nós estamos aqui 52 dias finalizando essa campanha. Eu tenho certeza que houve muitas reconstruções aí no seu interior, na sua mente. Foi um momento de entrega, de busca, momento em que a gente aprendeu mais sobre a palavra de Deus, a fortalecer a nossa disciplina para uma vida de oração. Então, foi uma campanha maravilhosa, pelo menos para a minha vida. Então, foi algo incrível. E também o jejum, além de nos ajudar a ser mais sensível à voz de Deus, a gente poder perceber determinados detalhes que às vezes a gente ficava tão movido pela carne que a gente não conseguia enxergar a mão de Deus em algumas coisas. Então, além disso tudo, o jejum nos ajuda também, o jejum alimentar, né? Nos ajuda a também cuidar da nossa saúde, a gente reparar que a gente não precisa ser escravo, né, daquela alimentação, daquela comida, ou seja, nós podemos decidir, nós podemos dominar a nossa carne. Tem gente que faz o jejum, mas faz mais puxado para um propósito. Ficar sem rede social, ficar sem Instagram, sem televisão, sem fazer determinada atividade. Então isso aí é um propósito. O jejum mesmo é o alimentar. Mas, tem gente que já fez jejum tanto na vida que determinadas coisas não vão mais ser tão assim intensas, sacrificiais. Então ela vai lá e faz um propósito, porque vai fazer mais sentido para ela nesse momento do que fazer um jejum alimentar. Então, assim, estamos caminhando para essa maturidade da gente poder usar o jejum como também uma disciplina, porque Jesus usava o jejum como forma ali de poder se conectar com o Pai, falar com o Pai e de estar sensível a Ele. Então, Ele nos ensina a essa prática do jejum. Então, como é bom ter você até hoje aí fazendo esse jejum com a gente, caminhando com a gente nesse período. Hoje é o dia 50 da nossa campanha, estamos na semana 8, que vai até quarta-feira, hoje é uma segunda-feira, estamos gravando numa segunda-feira, segunda, terça e quarta, aí finaliza o nosso jejum. Então, semana 8, e nós vamos falar nessa semana sobre entregar o jejum, entregar tudo ao Senhor. O texto de hoje, o título de hoje é a entrega dos fardos. Entrega dos fardos, e o texto bíblico está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler aqui, ó. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Agora, eu vou ler 1 Pedro 5, eu vou aqui, ó, gente, colocar um pouco mais antes, tá? Ó, versículo 6. Eu vou ler 1 Pedro 5, 6 e vou caminhar até o 8. Diz o seguinte, 1 Pedro 5, 6. Só botar um versículo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, temos aí 3 dicas do apóstolo Pedro. Primeira coisa, humilhar diante da potente mão de Deus. Então, o jejum é uma forma da gente se humilhar diante de Deus. O jejum não é moeda de troca. Eu não estou fazendo jejum porque Deus vai me abençoar com aquilo outro, tá? O jejum é uma forma da gente estar mais sensível à voz de Deus e vencer a nossa carne. Você não faz jejum para agradar a Deus no sentido de, é uma ferramenta para eu agradar ao Senhor. Não, o jejum é para me melhorar. É para melhorar a minha sensibilidade, é para eu vencer a minha carne. Óbvio que quando você obedece a Deus, quando você domina sobre a sua carne, você está, né, agradando a Deus. É óbvio que você está agradando a Deus. Mas você não faz o jejum para impressionar a Deus, tá ok? Então nós devemos nos humilhar diante da potente mão dele. Então essa humilhação é adoração, é reverência e é prática de jejum também. Da gente reconhecer que nós não merecemos nada, que nada é nosso mérito, que nós somos salvos pela graça, é um favor que a gente não merece. Então humilhem-se diante da potente mão de Deus e lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Porque nesse período em que a gente se entrega de forma completa, de forma total, a gente fica assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? Né? Parece que a gente fica com um tempo ocioso. Parece que o jejum vai deixar a gente assim sem nada para fazer, a gente fica pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Ou quando Deus pede algo para você,
Quando Deus pede algo que vai te custar, e aí você fica, e agora? Mas quem vai me sustentar? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo outro? Então, ó, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele já tem cuidado de você. Deus já tem cuidado da sua vida. Ele não vai cuidar no futuro, ele já cuida. E esse cuidado é rotineiro, tá? Então, o cuidado de Deus é maravilhoso. Então, mas para você sentir esse cuidado, você precisa lançar a sua ansiedade. Tem gente que quer sempre estar no controle, né, de tudo. Mas você não se sente cuidado pelo outro, porque você está sempre querendo também cuidar, está sempre querendo também ficar por cima. A minha esposa, ela fala que quando ela sai na rua comigo, quando a gente vai pro shopping, vai pra praia, vai fazer compra, qualquer coisa que vai fazer na rua, pagar conta, apesar de a gente nem mais paga conta na rua, né? A gente só faz tudo na internet. Mas quando a gente tem que sair para resolver problema e tal, ela fala que ela desliga o cérebro dela. Quando eu saio com o Daniel, eu desligo o meu cérebro. E ela se sente o quê? Amparada, cuidada, porque eu tô sempre cuidando mesmo, atravessa a rua, ó, amor, sinal, amor, olha aqui a calçada, amor, não sei o que, amor, isso. E ela gosta disso, então, essa é minha esposa. Então ela falou, eu desligo o cérebro. Eu aprendi isso com a minha esposa, que quando eu ando com Deus, eu tenho que desligar meu cérebro. Eu não tô falando que a gente tem que ser irracional, tô falando da gente perder o controle. Perder o controle. Deixa Deus fazer surpresas pra gente. A gente tá sempre querendo saber de tudo. Então, lance sobre ele a sua ansiedade. Vai viver sua vida em paz. Mas, pastor, como que eu vou viver em paz se eu ainda não resolvi isso? Se você não tem condições agora de resolver, você se preocupar com a resolução vai adiantar alguma coisa? Não vai. Então vai viver o seu dia em paz, mesmo que isso não esteja resolvido ainda. Pastor, mas eu tenho que me planejar. Planejamento é uma coisa, planejamento com inteligência, discernimento e sabedoria é uma coisa, você se programar é uma coisa. Agora, você querer controlar essa programação e você querer controlar tudo, isso não é saudável, tá? Não é saudável. Isso é prejudicial, inclusive na sua vida espiritual. Pastor, porque isso é falta de fé. Falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem coisa que você não vai ter condições de resolver agora. Deus não está mandando ainda sinais para que você possa resolver isso. Tem luta, gente, que Deus quer lutar. Ele não quer que você se meta. Ele quer simplesmente que você somente testemunhe o milagre do que vai acontecer. Só isso. Só isso aí, tá bom? Então, em nome de Jesus, fique em paz. Fique em paz. Viva o seu dia em paz, com coisas solucionadas ou não. Se aquela solução está ao seu alcance, amém. Vá lá e faça, também na paz. Não fica fazendo reclamando. Ai, tem que arrumar isso aqui, tem que fazer não sei o quê. Ei, você está resolvendo sua vida. Seja bem-vindo à vida adulta. Tá? Vai lá resolver o problema. E em paz, não é para ficar também se desesperando por causa do problema também não. Se tem a solução, você sabe o que fazer, vai resolver isso em paz. Isso é lançar sobre ele a ansiedade. Ah, mas eu não sei como eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei por onde eu começar. Ai, meu Deus, e agora? Não começa com esse negócio não. Lança sobre ele a sua ansiedade. Fala, Senhor, me ajuda a resolver isso aqui. Me dá a melhor ideia para resolver isso aqui. Está ao meu alcance, mas eu não sei por onde começar. Me ajuda, Deus. É assim que tem que ser. Lançar sobre ele. E aí, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que ser sóbrio e vigilante o tempo todo. Às vezes a gente não vigia na boca. Como é que eu vou entregar os fardos para o Senhor? Porque eu só vivo comunicando com os meus lábios tudo aquilo que é ruim. Ai, falta tudo nessa casa. E não sei o quê. Sejam sóbrios e vigilantes. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque com o precipício. Se você sabe que aquele contato do seu WhatsApp, do seu Telegram não é bom, corta esse contato. Bloqueia esse contato. Se você está vendo que a rede social não está legal, faz um propósito de ficar sem rede social. Ou desliga sua rede social por um tempo. Ou encerra sua conta da rede social. Se você está percebendo que uma certa amizade não está te favorecendo, não está favorecendo espiritualmente, não está te edificando, termina essa amizade. Termina essa amizade. É para o teu bem, é para a tua vida espiritual. Não para estar mandando eu terminar uma amizade. Gente, você prefere honrar esse amigo que não te edifica? Ou você prefere honrar a Deus com a sua vida? Quem é que tem condições de dar vida eterna? Quem é que tem condições de cuidar de você? Quem é que tem condições de te perdoar de forma incondicional? É o Senhor. Então, primeiro eu obedeço o Senhor. Ah, mas o meu amigo vai ficar chateado. Agora o meu melhor amigo é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Ele fica... Então pronto, meu melhor amigo é Jesus. Óbvio que eu tenho amigos pessoais, óbvio que nós precisamos ter pessoas para a gente poder contar nossas dificuldades, para a gente poder ser abraçado, para a gente poder abraçar, para a gente andar em comunhão, é óbvio.
Existe essa comunhão. E Deus ordena a bênção na comunhão. Mas estou falando de amizades que são prejudiciais. São prejudiciais. Termina essa amizade. Termina essa amizade. Entendeu? Vai dando tempo ali, tá? Porque você está vendo que isso não está te ajudando na sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Então eu tenho que ser sóbrio e vigilante. O que eu ando fazendo, ouvindo, vendo, pensando, que está me levando para longe dos propósitos do Senhor? Tenho que ser sóbrio e vigilante. Por quê? Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor. Ele está percebendo tudo, ó. E como um leão, ele ruge. Ele procura alguém para devorar. Ele vai botando medo, ele vai mandando seta, tá? Então ele vai rugindo, ele vai colocando medo na pessoa. Ele vai botando angústias, né? Ele vai mandando setas assim, ó. E se você tiver descuidado daquilo, se você não for sóbrio vigilante, se você não está lançando sua ansiedade diante do Senhor, você quer tomar tudo para si, você vai começar a se frustrar, porque você não vai dar conta, e aí você vai começar a reclamar, murmuração. Ó, tá vendo que você vai dando brecha? Um caminho vai abrindo pro outro. E aí daqui a pouco aquela abertura já tá grande, o diabo entra e aí faz o que tem que fazer ali para te assustar, para te amedrontar, para te paralisar. Então, em nome de Jesus, entregue os seus fardos ao Senhor. Qual é o fardo que você tem que entregar hoje ao Senhor? Entregue esse peso, entregue esse fardo a Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está aqui, assistindo esse vídeo, acompanhando esse vídeo, independente da data que ela esteja assistindo. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a entregar os nossos fardos, os nossos pesos. Às vezes é muito difícil porque a gente sempre quer ter o controle, a gente tem dificuldade de abrir mão desse controle. Nós queremos respostas prontas, nós queremos soluções para ontem, nós queremos, ó Deus, respostas para tudo, mas a gente também tem que ter a humildade, se humilhar diante da tua potente mão, de que a gente não vai saber de tudo, que a gente também não vai ter resposta para tudo, que a gente também não vai saber sobre tudo, não vai conhecer sobre tudo. Então a gente tem que estar se humilhando da tua potente mão, entendendo a nossa natureza, entendendo as nossas limitações. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a entregar os nossos fardos, Pai. Queremos entregar os fardos que nos atormentam, pensamentos de maldade, malignidade. Ó Deus, em nome de Jesus, venha nos cobrir com o teu favor, com a tua graça, com a tua bondade, Senhor. Nós queremos entregar os fardos, entregar os nossos problemas financeiros, nossos problemas familiares, nossas crises internas, crises mentais. Às vezes a gente fica com aquele pensamento que nos angustia o tempo todo. Ó Deus, queremos te entregar esse pensamento, aceitando que esse pensamento chegou, mas aceitando também que nós temos autoridade para dizer: pensamento, você não está me ajudando a obedecer ao Senhor, e contra-atacar com a palavra. Nos ajuda a entregar os fardos de forma sábia, de forma, ó Deus, com discernimento. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, nos ajuda, Pai, nesse sentido. E que nós que estamos aqui nessa semana possamos, de fato, nos entregar de forma total ao Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nesse final de ano, estamos gravando esse vídeo em dezembro de 2025. Nesse final de ano, entregue-se de forma completa ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.